Olá! Quando você está vivendo uma relação amorosa, nem pensa nisso. Mas existem explicações científicas para aquele turbilhão de emoções e sentimentos que acompanha a vida dos casais. A expressão popular rolou uma química, a cada dia fica mais comprovada por novas pesquisas que ajudam a entender nossas relações e nosso comportamento amoroso. Uma delas, por exemplo, comprova que a paixão funciona como uma verdadeira droga, o que muitas vezes mantém casais juntos numa espécie de dependência. A sexualidade humana tem sido investigada por cientistas que buscam respostas para antigas questões como homossexualidade, infidelidade, escolhas de parceiro e rompimentos amorosos e muitas outras. Os hormônios, será que explicam mesmo a mulher ter vínculo forte com o marido, sentir desejo pelo colega de trabalho e ainda estar apaixonada pelo vizinho? Hoje nós vamos meter a colher na vida dos casais, com a ajuda dos especialistas, é claro. A médica Cibele Fabichak é mestre em Fisiologia do Estresse e especialista em Medicina do Esporte pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi professora e pesquisadora nas áreas de endocrinologia, cardiologia e neurociências da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, da Faculdade de Medicina do ABC e da Universidade Metodista de São Paulo. Participa ativamente de projetos científicos com foco na sexualidade humana. É autora de livros, entre eles Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens. Também é autora de livros, entre eles Gênero em Questão. A psicanalista Maria Alves de Toledo Bruns é docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do campus Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. E especialista em sexualidade, é líder do grupo de pesquisa Sexualidade e Vida, lá da USP e do CNPq. O neurologista Ricardo de Oliveira Souza é pós-graduado em neuropsiquiatria e neurologia do comportamento humano. É coordenador de neurociências do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Também trabalha no Instituto Felipe Nel, no Rio de Janeiro, e é professor de neurologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Bem, na abertura eu já inventei ali uma situação exótica que eu vou logo convocar a Cibele, porque eu tirei do livro dela esse negócio. Como é que é? A mulher pode ter uma relação duradoura estabelecida por um marido, estar apaixonada por um, ter desejo por outro. Quanto hormônio é esse? Essa mulher é uma explosão de hormônios? Como é que é isso? Pois aí, não só a mulher, mas o homem Também, aí né? também. Então, na verdade, assim, a ciência ela está procurando entender um pouquinho mais, né, o que é o amor do ponto de vista fisiológico, e uma das pioneiras que lançou aí essa capacidade de vermos, né, o amor ou a paixão do ponto de vista hormonal foi a antropóloga Helen Fisher. No início dos anos 2000, foi ela que começou a estudar voluntários apaixonados, então colocar o apaixonado dentro de um laboratório e começar a vislumbrar o que acontecia. E aí foi a partir disso que ela lançou uma definição mais neurofisiológica, endócrina do amor, no qual ela divide o amor em três etapas, em três estágios, na verdade. Um primeiro estágio que ela chama de luxúria, que é o desejo, um segundo, que é a atração sexual, e um terceiro, que é a ligação, que seria o amor propriamente dito. E em cada um desses estágios é interessante que ela coloca o predomínio de um determinado hormônio, de uma determinada substância ou neurotransmissor. Então, o desejo, né, praticamente, ele é engatilhado pela testosterona, principalmente, tanto no homem como na mulher. Daí o desejo de você ter, né, por um vizinho, pelo amigo, enfim. O segundo estágio, aí, que é a atração sexual, já entram outras substâncias, outros neurotransmissores, como a dopamina, a neuroadrenalina, e a serotonina e as endorfinas. E, finalmente, aí, o terceiro estágio, que é a ligação, que é propriamente a criação do vínculo, que é o amor, um dos hormônios que está em grande moda, que é a oxitocina, que nós vamos falar, e com certeza, depois dele. Aí. Vamos adiante. Bem, eu já estou preocupado até que ponto esses problemas, por exemplo, no grupo de pesquisa, vocês trabalham vendo que dentro desse quadro, Maria? Olha, o que nós temos visto, inclusive, em termos assim, dessa sexualidade, nesse momento aí da pós-modernidade, é que as relações estão muito frágeis. Então, esse nível de hormônio que você está colocando, ele não aparece, porque as relações elas são totalmente efêmeras
E os vínculos afetivos e sexuais, eles estão totalmente assim, né, como líquidos, Mas a gente podia dizer, dissolvendo, já né? que você está falando em líquidos e tem a ver um pouco com Tem. hormônio, essa liquidez aí, seria porque as pessoas estão deixando se levar pelo primeiro impulso hormonal, digamos assim, e daí não solidifica a relação? Poderia ser isso? Então nesse impulso, ele sai uma noite ou por alguns dias e logo essa relação se desfaz. Quer dizer, esse desejo não chega nem necessariamente a ter uma manutenção do desejo, é mais um impulso mesmo. E isso pela lógica do momento que nós estamos vivenciando. E também as relações em termos assim, as parcerias, elas estão questionando. Então eu estou achando assim, hiper interessante que você coloca, né, desses momentos do desejo ou do próprio impulso, porque as relações, pelas perspectivas que eu tenho estudado, e o meu grupo também tem produzido várias pesquisas, desenvolvido as pesquisas, publicado vários artigos, as relações são assim de um descompromisso assim muito sério, inclusive, da própria estabilidade do casal. Esse partilhamento aí, que de certa maneira quase que a gente retalhou, né? Exatamente. Perguntando para o Ricardo, claro, a gente sempre tem aquela noção da química, né, como uma necessária criação do impulso elétrico entre um neurônio e outro, mas que recorte do ponto de vista fisiológico do cérebro, a gente pode dá para repartir essas relações amorosas também? Isso vem bastante ao encontro do que nós temos pesquisado no nosso grupo de neuroimagem funcional. A gente estava conversando sobre o que é, vamos dizer, fluido, líquido, mas quando a gente pesquisa o cérebro, nós trabalhamos com ressonância magnética funcional, submetendo indivíduos doentes e sadios a estímulos de conotação emocional, no sentido de mapear de uma maneira aproximada as regiões do cérebro que medeiam esses comportamentos e essas experiências. Então, necessariamente, nós lidamos com o que existe de mais estável e universal dentro da nossa condição humana. Então, eu queria dar uma perspectiva um pouquinho mais estável. Nós diferenciamos na prática, operacionalmente, 4 formas de amores. O primeiro deles, que a gente estava discutindo agora, é o amor talvez mais intuitivo hoje, até por uma questão cultural, que é o amor romântico, do qual o amor erótico, do qual a sexualidade desempenha uma parte essencial. Desculpe, só esse romântico para a gente começar a casar, porque a divisão que estava fazendo a Cibele aqui era o da atração, ele envolve a atração, mas sem um romance, sem o amor ainda, digamos, a paixão. Exatamente. É o Eros. É o Eros. O Eros. Então, existem outros 3 tipos de amores, que existe talvez seja o que a gente tenha mais em comum com os outros animais, que é a afeição. A afeição, ela tem uma estrutura diferente do amor romântico, porque ela é direcionada a pessoas e objetos, e ela é como se fosse o veículo dos outros amores, porque ela é necessária como se fosse o cimento. Então, nós podemos... A afeição, ela tem a ver com o hábito. Então, aquela pessoa de trabalho ou na escola que a gente... Ou seja, não necessariamente na relação de casal. Quer dizer, pelo contrário, nós podemos ter afeição pelo sapato velho, por exemplo. Ela é absolutamente abrangente, essa forma de amor. Não vamos confundir com feitiço, não. É outra coisa. Afeição pelo sapato velho. Na verdade, diz que tem um pé para um sapato velho. O fetiche já seria uma deformação. Uma deformação, claro. Patológica. Não, mas é importante porque uma das perguntas que poderiam vir é se existe alguma forma patológica disso que a gente está conversando, né? Uma terceira forma é a amizade. A amizade, ela tem uma outra estrutura, que é definida quando 2 ou mais pessoas se unem em torno de um interesse comum.
Então, nós vemos aquelas sociedades primitivas, provavelmente nós viemos de sociedades que nós estamos fazendo isso aqui agora, há 3 milhões de anos atrás, talvez a gente estivesse em torno de uma fogueira, conversando exatamente sobre essas coisas. E a amizade, ela tem essa característica de união a partir de interesses comuns. E, finalmente, uma forma de amor que é o ágape, ou aquele tipo de amor altruísta, em que nós somos capazes de dar o que não temos, às vezes, para pessoas sem esperar nenhuma forma de retribuição. Essas 4 formas de gostar, até onde a gente tem estudado, elas têm representações cerebrais distintas e provavelmente uma modulação química distinta. Distinta. Bem, para a gente poder evoluir, vamos só começar a se colocar um complicadorzinho mais. No seu estudo, você pega algumas coisas de gênero também, e as lendas, os estigmas, alguma influência, por exemplo, a gente falou no estudo do homossexualismo, que durante muito tempo teve uma visão até deturpada e chegou a ser considerado por muitos doença, o que não deixa de ser um absurdo, mas a evolução dos tempos. Hoje, qual é a influência nisso? Nós estamos falando, em tese, de uma relação entre casais de sexo diferente. Esses conceitos, você acha que se aplicam também, esses aqui, colocados para casais do mesmo sexo? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, eu acho que o doutor Ricardo teria assim, condições de ampliar essa visão, em termos assim, do modo como eles se expressam os amores, né? Ou amizade, ou eros, ou mesmo a paixão. Mas nas minhas pesquisas, o que nós temos visto é que, em termos de parceria, né, tanto a homoerótica quanto a heteroerótica, nós temos assim, essas nuances dentro desse momento que nós estamos vivenciando, em que alguns aspectos, eu acho que a amizade permanece, acho que existe essa disposição de amizades permanente, longas em termos de temporalidade, mas as relações eróticas, elas se desfazem com mais facilidade do que nós vivíamos, por exemplo, até a década de 80. Tá, aí num fenômeno cultural mais Não amplo, mais independente amplo, de sexo, independente de sexo, porque então nós vamos, por exemplo, perceber nas pesquisas com os casais, as parcerias homossexuais, o que a gente tem visto até então é as parcerias femininas, né, homoeróticas, elas são mais permanentes. E nas hétero, elas são menos permanentes. A troca de parceiros, ela acontece de uma forma mais acentuada. Não necessariamente a gente não vai encontrar parcerias hétero com 10, 15, 20 anos. Parcerias hétero? Parcerias homossexuais masculinas. Isso. E também a feminina. A gente encontra parceiras que estão assim há 20 anos, 15 anos, mas esses parceiros homossexuais masculinos, eles permanecem, mas a troca é mais... Se dá em maior quantidade. Bem, começamos a tocar no assunto, mas vai ter muito mais. A gente vai ter que fazer um intervalo rápido e voltamos já já para continuar o nosso debate sobre a química do amor e algumas outras cositas, não? Até já.